Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Diretamente do 5º Congresso Full Face, que está acontecendo do dia 28 ao dia 31 de maio. Um dos eventos mais renomados na área de estética médica e harmonização facial no Brasil e na América Latina. Nós estamos no Distrito de Convenções AMB, diretamente do estande da Facop, recebendo Rafael Tavares. Seja bem-vindo. Obrigado. Rafael sempre junto com a gente, com a Facop, já participou de outras vezes, mas fala um pouco sobre você, se apresenta para o pessoal. Então, Rafael Tavares, criador do Método Superdoutores. Nós temos o primeiro MBA de gestão empresarial voltados para clínicas e consultórios em parceria com a Facop, e é sempre uma honra e um prazer estar com vocês. Doutor Rafael, que tem um livro também, né, sobre isso. Fala um pouco sobre esse livro, como que aconteceu, como que você chegou até lançar o livro, né? São 6 pilares fundamentais. Eu sou um administrador de clínicas há mais de 5 anos. O método nasceu, inclusive, de cursos de Hoff. A gente entrava com approach para virada de chave de mentalidade empresarial. E aí a gente começou a ver uma necessidade muito grande. Esse produto, ele sobrepôs o curso de Hoff. Nós entendemos que a gestão empresarial ela é mais importante do que o conhecimento técnico. Sabe aquele profissional que está na faculdade e ele não é o melhor da turma, mas que hoje ele está com múltiplas empresas faturando acima de 2 milhões com muito sucesso, e o melhor da turma, ele está com uma estagnação do mercado, ele não está conseguindo evoluir. Porque não é sobre mais cursos, mais especialidades, e sim sobre um conhecimento sobre gestão, administração. É mais ter uma visão mesmo do todo, né? Visão empresarial. E me fala um pouco como que você entrou nessa área de trazer a solução para as clínicas odontológicas. Então, a Doutor Soluções, o nome já diz, ela vem para transformar vidas, né? O nosso approach, nosso propósito, nossa missão é transformar as vidas através da gestão empresarial. Nós entendemos que a pessoa que não tem uma empresa, ela não precisa ser empresário, mas quando monta um micro consultório, ela já começa a ter que dividir as contas pessoais e profissionais, começa a ter que ter uma visão de crescimento, contratação de pessoas para dar o próximo passo, marketing, vendas, gestão financeira, gestão de pessoas. Então, isso transforma a vida. A aplicação disso no negócio dessa pessoa transforma a vida. Porque para ela crescer, ela acaba tendo que trabalhar mais. E não é de forma eficiente. Então é muito triste quando isso acontece, e a estagnação ela frustra o profissional. E quando a gente entra com a metodologia, a gente vê o olho brilhar e o bolso, né? O bolso acaba crescendo, mas o mais importante é tempo e qualidade de vida. Tá, e já pegando esse gancho, nosso tema de hoje é o segredo das clínicas que vão faturar mais de 2 milhões em 2025. 2 milhões, chama bastante atenção. Fala um pouco sobre isso pra gente. Então, 2 milhões é menos que 200 mil reais. Nós temos cases de 500, de 1 milhão. Então, geralmente não é uma só rede, né? Você pode ter 3 redes, né? Uma filial e matrizes. Então, o que é mais importante? O que esses profissionais estão fazendo que o profissional que está estagnado não está fazendo? A faculdade não ensina. A visão de dono não ensina a materializar os sonhos que você quer com a profissão. E esse profissional ele se perde, achando que é conhecimento técnico atrás de conhecimento técnico. Então ele fez uma especialidade e ele quer ganhar mais dinheiro outra especialidade, e ele quer ganhar mais dinheiro outra especialidade. A média nacional de ganho de um profissional da saúde é, em média, R$ 5.900. Está no Google. E isso não cobre nem o custo da formação dele, muitas das vezes. E mais curso, ele vai melhorando isso daí para R$ 10 mil. E aí ele olha para clínicas grandes e fala, o que esses caras têm? Ele tem até um certo receio de falar assim, tipo, ele vendeu a alma, ele não... E isso vira um problema de mindset. Ele acha que não é para ele. E ele acha que se ele jogar esse jogo, ele está se distanciando da qualidade técnica. Entendi. Onde, na verdade, qualidade técnica não faz mais do que a obrigação você ter. Se você quer se perpetuar por muito tempo no mercado. Mas o que faz o diferencial é uma captação consistente de pacientes, uma gestão para que você retenha esse paciente por um longo tempo e que você tenha uma administração de onde investir para ir para o próximo nível. Investir em estrutura, em pessoas, em marketing, saber qual é o momento certo de cada investimento. E para isso é importante ter uma metodologia para saber, para não errar, né? O triste da vida não é errar, você aprende. Sim. Só que quando você erra por muito tempo,
você acaba não aprendendo porque você não tem uma visão Sim. clara de como essas pessoas elas estão fazendo para mudar a vida delas através do negócio delas. Porque muitas vezes o dentista, o harmonizador, ele pensa, poxa, eu sou tão bom na minha área e por que que eu não tô conseguindo dar certo, né? Porque às vezes não é só você ter talento, você precisa entender sobre o todo, ter essa visão mesmo de crescimento, né? Eu mentoro muitos professores de graduações que falam, eu tô cansado de ver alunos meus deslanchando, o que que eu tô fazendo de errado. E aí eu falo, não é o que você tá fazendo de errado, é o que você não tá fazendo. Porque ele tá ensinando a técnica ali, a profissão, mas ele não tá ensinando a parte empresarial, tudo isso, né? Isso, é isso. E ele acha que se norteia só em marketing, em posicionamento. E não é só marketing, é gestão, é visão. Você tem que visualizar o crescimento da clínica e se perguntar o que que eu faço para dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo. Então essa gestão de clínica, ela está dividida em fases na metodologia. Fase 1, ele é sozinho, ele vende as horas dele. A fase 2, começa a comprar tempo. Primeira coisa que você tem que fazer é comprar tempo. Então sobrou um dinheiro, compra tempo. O que é comprar tempo? Comprar pessoas. Porque você já viu um castelo não ter ninguém, só o rei? Não dá. Não tem como. Tem que ter um organograma. Mas por onde começar? E sempre eu vou falar, área comercial. A visão empresarial de expansão, ela está na venda. A venda é o coração da empresa. Sem vender, não tem paciente. Sem vender, não tem financeiro. Sem vender, não tem funcionário. Sem vender, não tem empresa. Então, a venda, ela é o começo e o fim da operação. E é lógico que a gente precisa de marketing para atrair o paciente com consistência para vender. A gente precisa fidelizar e a gente precisa de uma precificação inteligente para ter margem de crescimento. Senão, muita gente também, ainda mais nos injetores, muita gente trabalha sem margem e com o ego, né? Uma estrutura muito forte, não compra tempo, compra uma estrutura, começa a fazer investimentos de posicionamento, de foto, mas quando você vai ver, assume prestações, boletos, dá estrutura e começa a crescer de forma disfuncional, sem lucro, sem uma estrutura sólida de crescimento. Pode dar certo no meio do caminho, mas é muito arriscado. Por isso que é muito bom ter uma metodologia de quando, onde e como fazer cada um desses passos para ser mais seguro. Sei. E pegando aqui, a gente está aqui no Full Face, esse super congresso, que você vem aqui, você conhece várias empresas, você faz seu network. O que você acha desses profissionais que eles estão começando, ou até que já estão há muito tempo na área, de prestigiar esse tipo de evento? Sim, ó, o Miltinho arrasa, realmente planeja e faz. Nós palestramos para o Miltinho no congresso do último que teve, Do Milton mesmo? do Miltinho, lá agora, Facop não, o último que teve agora como é que é o Não nome? vou lembrar aqui, qual. Gente, agora deu branco. Palestrei no stand do Miltinho. Realmente ele falou desse congresso e tá um sucesso, cada ano maior. CIOSP. Então palestramos lá para ele, cadeira cheia. Muita gente se interessa por esse tema de gestão, administração, marketing, aquisição de pacientes. Porque a harmonização é uma área que está crescendo muito no Brasil, muitos profissionais chegando, e esses profissionais eles precisam de um auxílio, né? Precisam. A gente lotou com esse mesmo tema, né, de como as clínicas o que elas estão fazendo para faturar acima de 2 milhões. Se dividir 2 milhões, né, por mês, você vai falar ali mais ou menos 180 mil. 180 mil parece muito para muita gente, mas se você fizer um cálculo de trás para frente, a primeira coisa que um profissional tem que ter é um posicionamento de ticket médio. É matemático. Então o ticket médio dele, batendo ali seus 10 mil reais, por exemplo, mas não é fácil. Não é. Por isso que precisa de uma força contínua para se posicionar. Você tem que ter visão. Eu quero fazer protocolos acima de 5, 10 mil reais. Ticket médio é o que separa os meninos dos grandes. Então, o ticket médio de 10 mil reais, automaticamente, se você para pensar, 200 mil reais são 20 vendas. Não é muito. Não é muito. Então, mas calma aí, eu não tenho público para isso. Então, você vai começar um movimento para ter. Como é esse movimento? Que você fala, como você se veste, como é a sua estrutura, como é o seu posicionamento de preço. IC, índice de cagaço. Você consegue fazer uma venda de 10 mil reais? Não. Então, você começa a visualizar fazer essa venda. E você começa a treinar e estar perto de pessoas que faturam até muito mais do que isso. O ambiente que você anda
determina o resultado Perfeito. que você vai conseguir conquistar. E eu acho que uma coisa que desmotiva muito é você estar nesse ambiente e perceber que você está um pouco para trás. Sim. Só que o erro é não começar, né? Não começar a correr para chegar nesse nível, né? Sim, sim. As histórias de sucesso, elas chamam muito a atenção das pessoas, né? Mas as pessoas, elas não sabem o que você teve que percorrer até chegar ali. Então elas acham que vai ter alguma portinha que ela vai abrir e já vai pular, aonde essas pessoas conquistaram, construíram o sucesso dia após dia. Então, a visão de onde você quer chegar, e quando você chega, muita gente acha que foi fácil ou que foi rápido. Mas o mais importante é o que essas pessoas que conseguiram conquistar, elas fizeram. Elas investiram em marketing, em vendas e gestão. Perfeito. E vamos lá. Estou num congresso, assisti uma palestra sua, vi o seu episódio do podcast, preciso da solução para o meu consultório. Como que eu faço? Então, o mais importante é, nós estamos no cardápio da Facop, tá? Nós somos, se eu não me engano, o único pós-graduação certificado pela Facop de gestão empresarial para donos de clínica e consultório. O mais importante é você seguir nossas redes sociais, é doutor.solucões, doutor por extenso .solucões, ou o nosso site rafael.tavares.com.br, e aí você consegue acessar e contactar nosso material. Perfeito. E para finalizar, essa parceria com a Facop, como que aconteceu? Como que você conheceu a Facop? Como que iniciou tudo isso? Então, o Rafa já fez muitos eventos com a gente, tem muitas aulas de empreendedorismo, que eu acho que ele é um belo de um case, né? Ele é um dentista e conseguiu, de fato, montar uma grande estrutura e foi do zero. As pessoas pensam, ele começou já tendo alguma coisa. Não, não começou. Ele lutou para estar ali. Lutou. A história é muito engraçada e eu gosto muito das histórias de empreendedorismo porque elas mostram que nasceu de uma visão, nasceu do nada. Não é do nada não, né? O Walt Disney, a esposa dele falou pro engenheiro que falou assim, poxa, o Walt Disney não viu a Disney pronta. Ela falou assim, ele foi o primeiro a ver. Perfeito. Porque ele já tinha visão daquilo que ia acontecer. Exato. Então a visão está na mão do empreendedor. E aí ele começa a construir, no começo ele é um louco, depois ele se torna um gênio. O que separa um louco de um gênio é o resultado. Então se você tem uma chama do empreendedorismo em você, investe no empreendedorismo e não em mais um conhecimento técnico. Nada contra o conhecimento técnico, tem que ter. Mas não é isso que vai fazer a alavanca de crescimento do seu negócio. A alavanca do seu negócio, ela se faz com gestão, administração, marketing e finanças. Perfeito. Então, você que precisa de uma solução para o seu consultório, Doutor Soluções. Ótimo. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Esse congresso está lindo e se você não veio esse ano, venha no próximo. E, gente, a Facop, ela está abraçando, ela está melhorando a vida de muitos profissionais, transformando vidas e, de fato, é um orgulho, é um prazer estar com esse time que tem propósito, né? Tá sempre aqui entregando o melhor para vocês. Prazer é todo nosso. Obrigada, viu? Obrigado a você. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.